Sejam bem-vindos, meus queridos, para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Hoje faremos um segundo estudo no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 12 a 16. Eu convido você a abrir a sua Bíblia neste texto. Vamos fazer a leitura neste momento. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar, e também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá entre ti nem homem, nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não haverá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes. Antes porás sobre todos os que te odeiam. Consumirás todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Os teus olhos não terão piedade deles, nem servirás aos deuses deles, pois isso te seria por ciladas. No primeiro estudo, nós vimos a importância de ouvir os juízos divinos. Importância essa destacada por este texto no versículo 12. Diz-nos assim o texto: será, pois, que se ouvirdes estes juízos. Eu e vocês fomos convidados, em primeiro lugar, a ouvir os juízos divinos. Em segundo lugar, este mesmo versículo nos convida a guardar os juízos divinos. Diz-nos o texto: será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares. Portanto, meus queridos, a segunda necessidade do Filho de Deus, além de ouvir os mandamentos, é guardar os mandamentos. Mas você pode estar se perguntando, qual é o sentido de guardar os mandamentos de Deus? E eu gostaria de explorar dois sentidos desta palavra. O primeiro sentido, anote aí, é memorizar a palavra de Deus. Isso mesmo. Nós devemos guardar no sentido de memorizar a palavra de Deus. Entre os judeus era muito comum se decorar a Torá. As crianças deveriam, como parte da sua formação religiosa, decorar a Torá, ou memorizar a Torá, os mandamentos do Senhor. E este é o sentido implícito na recomendação que nós lemos lá no capítulo 6 de Deuteronômio, que nos diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás no coração dos teus filhos, e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar e ao se levantar. Meus queridos, qual é a vantagem de se memorizar a lei de Deus? Atualmente, pouca importância se tem dado àquilo que é memorizado ou àquilo que é decorado. No entanto, a neurociência tem resgatado a importância de nós aprendermos algo. E ela tem afirmado que nós sempre aprendemos, intencionalmente ou não intencionalmente, que nosso cérebro guarda memórias de todas as coisas que nós experimentamos, quer seja de forma intencional, quer não seja de forma intencional. Tudo que nós experimentamos fica armazenado em nosso cérebro. Se aquilo que ficou memorizado, armazenado em nosso cérebro for fortalecido, ele se transforma em aprendizado. Se ele não for fortalecido, ele tende a se enfraquecer. Pois bem, meus queridos, se fortalecido, ele se transforma em aprendizado. Uma vez transformado em aprendizado, ele molda a nossa forma de pensar, de sentir e de agir. Paulo nos diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância.
Isto porque certamente ele guardou o princípio da palavra de Deus em sua mente e em seu coração, dizendo que deveria ele entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, o mais o Senhor faria, que deveria descansar no Senhor e esperar nele, pois ele satisfaria os desejos do seu coração. Com este texto, com certeza, ele aprendeu em todas as circunstâncias pelas quais experimentou a viver contente ou a viver satisfeito. Mas percebam, ele aprendeu. O aprendizado, com certeza, é um processo que se dá constantemente em nossas vidas. Portanto, primeiro sentido, que nós estejamos guardando ou memorizando a palavra de Deus para que, em situações oportunas, o Espírito Santo nos conecte com essa palavra, promovendo em nós o aprendizado das Sagradas Escrituras. Mas há um segundo lugar. Eu quero chamar a sua atenção para este segundo lugar, anote aí. Guardar os juízos de Deus é colocar em prática a palavra de Deus em situações do cotidiano. É aplicar a palavra de Deus na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir e na nossa forma de agir. E a Bíblia, meus queridos, nos exorta a não sermos meramente ouvintes da palavra de Deus, mas sermos também praticantes da palavra de Deus. Ou seja, a guardarmos a palavra de Deus naquilo que nós fazemos, a observarmos a palavra de Deus naquilo que nós fazemos. Tiago nos diz que se formos meramente ouvintes e não praticantes, nos assemelhamos àquele que se contempla no espelho. No momento em que ele está se contemplando, no momento que a sua imagem está sendo refletida, faz sentido. Ele pode observar-se em todos os detalhes, mas à medida que ele se distancia do espelho, à medida que a sua imagem não é mais refletida, ele se esquece daquilo que até então ele tinha observado e visto. Se eu e vocês apenas ouvirmos a palavra de Deus, se eu e vocês não guardarmos a palavra de Deus, ela pode só nos impressionar, nos impactar no momento, mas certamente não vai transformar a nossa vida. E a palavra de Deus não foi feita apenas para impactar os nossos sentidos, para despertar as nossas emoções, para nos impressionar. A palavra de Deus nos é dada para nos transformar. E este é o sentido de guardar a palavra. Permitir que esta palavra nos transforme. Meus queridos, este é o sentido do salmista ao afirmar: guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Eu e vocês, ao ouvirmos uma mensagem, por exemplo, devemos fazer uma série de indagações. Por exemplo, o que Deus, através do Espírito Santo, está requerendo da minha vida através desta mensagem? Quais as mudanças em minha vida que Deus quer que eu realize através desta mensagem? Como esta mensagem se aplica em situações concretas do meu cotidiano? Como, durante a semana, eu vou colocar em prática os ensinamentos que eu estou recebendo? Quais as metas que eu devo traçar em função daquilo que eu aprendi na casa de Deus? Concluindo esse estudo, meus queridos, eu gostaria de trazer as seguintes lições. Anote aí, são 4 lições. Primeira lição: precisamos estudar exaustivamente a palavra de Deus a ponto de guardá-la em nossa memória e em nosso coração. Você tem feito isso? Se não tem, que este seja o livro da sua vida, o livro da sua cabeceira, o livro que vai nortear todos os seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Segunda aplicação, segunda lição: o Espírito Santo, à medida que nós vamos enfrentando situações do nosso cotidiano, ele resgata da nossa memória, resgata do nosso coração porções da palavra de Deus, para que através delas nos alimentemos, sejamos consolados e confortados, e para que através delas nós aprendamos. Por isso a Bíblia nos diz: tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos
esperança. Em terceiro lugar, se nós não aplicarmos a palavra de Deus em nosso cotidiano, seremos meramente ouvintes, seremos meramente espectadores dos cultos. Talvez sejamos críticos apenas, mas não seremos certamente transformados pela palavra de Deus. E em quarto e último lugar, ao ouvir a palavra de Deus, estabeleça metas concretas para a sua vida, naquela semana, naquele mês, naquele ano, e observe o quanto essa palavra de Deus tem transformado a sua vida. Dwight Lyon Moody dizia: ou este livro me faz abandonar o pecado, ou o pecado me faz abandonar este livro. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Convido você a se inscrever em nossa página no Facebook, a se inscrever no canal da nossa igreja no YouTube. Convido também você a se inscrever no canal do projeto Adole Sou. Um grande abraço. Fique com Deus e que Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família.